A segunda sessão terá como tema Panorama da Inclusão Financeira no Brasil. Convidamos neste momento os palestrantes, antes pedimos um pouco de silêncio. Vamos convidar os palestrantes dessa sessão, o senhor Luiz Abazu Pereira da Silva, diretor de regulação do sistema financeiro do Banco Central do Brasil. Convido também o senhor Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. De imediato, passamos a palavra ao senhor Luiz Abazu Pereira da Silva, diretor de regulação do sistema financeiro do Banco Central do Brasil. Obrigado, agradeço a presença de todos aqui, a presença dos nossos patrocinadores e a presença de todos aqui, colegas, amigos de várias instituições. É com grande satisfação que eu estou dando aqui seguimento, junto com o Carlos Alberto dos Santos, do SEBRAE, a esse quarto Fórum de Inclusão Financeira. Eu, obviamente, aproveito a oportunidade também para saudar o Ano Internacional das Cooperativas. Querer detalhar a seguir um pouco o programa que nós vamos ter durante os próximos dias em termos de painéis de reflexão aqui no nosso fórum, mas antes, como regulador, eu quero tecer algumas considerações sobre o processo de desenvolvimento e de aprofundamento financeiro no nosso país, especialmente no que esse processo tange em termos de relação com a inclusão financeira. E eu gostaria de tentar reiterar e mostrar que esse desenvolvimento, esse processo de integração e de inclusão financeira está se dando de forma sustentável e segura. Então, começando sobre esse ponto, processo que está se dando, processo de aprofundamento financeiro se dando de forma segura. Nós temos tido, talvez os senhores e as senhoras tenham percebido, recentemente, por parte de alguns economistas, órgãos de imprensa, alguns relatórios de organismos internacionais como o Global Financial Stability Report, que foi recentemente publicado nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Tóquio, vários questionamentos estruturais e conjunturais sobre a sustentabilidade do crescimento do nosso mercado de crédito no Brasil. As principais questões mais estruturais que têm sido levantadas a esse respeito dizem respeito à velocidade do crescimento do crédito do Brasil, ao aumento da inadimplência de certos setores do mercado de crédito, à sustentabilidade de um processo de crescimento baseado no aumento do consumo das famílias financiado pelo crédito. E, obviamente, nesse âmbito, nesses questionamentos, a inclusão financeira, através do acesso ao crédito, ela poderia funcionar ao mesmo tempo como um fator de sustentação, fator positivo de sustentação do crescimento, mas, obviamente, também como um fator de risco pela criação de sobreendividamento das famílias. E nós temos tido também algumas questões mais conjunturais que dizem respeito à vulnerabilidade do nosso sistema financeiro à crise global, relacionamento com a situação difícil da China, da desaceleração da China, a situação dos bancos europeus, especialmente espanhóis. São questões, todas elas, legítimas e importantes. E eu entendo que existam interrogações por parte de muitos observadores externos ao quadro brasileiro, especialmente por aqueles que
não detectaram os sinais precursores da crise financeira nas economias avançadas e que hoje, naturalmente, tende a adotar uma atitude bem mais conservadora e talvez até um pouco alarmista. E, obviamente, como o nosso sistema financeiro nacional é de longe o maior na América Latina, é natural que haja uma atenção redobrada sobre a sustentabilidade do nosso modelo. É preciso dizer que a prudência em matéria de desenvolvimento financeiro, e isso inclui o processo de inclusão financeira, é sempre um excelente princípio. Porém, é também necessário que esses observadores externos, assim como foi reconhecido em importantes avaliações recentes do nosso sistema financeiro, feitas, por exemplo, no Financial Stability Assessment Program, o FSAP, entendam que o crescimento do nosso crédito, ele se dá em um contexto muito diferente do contexto de expansão desse mesmo crédito nas economias avançadas nos anos anteriores à crise de 2008. Em relação aos países avançados que entraram em crise, nós temos vários diferenciais. Nosso grau de endividamento de famílias, de firmas, de governo é muito mais baixo. Nós temos um sistema financeiro muito mais capitalizado, com um excelente nível de liquidez, é um sistema bem provisionado, bem regulado e com obrigações de fornecimento de informações e de instrumentos bastante intrusivos para a nossa supervisão, que permitem o supervisor agir preventivamente com uma eficácia muito grande, uma rapidez muito grande. E nós temos, obviamente, também colchões de amortecimento de choques que são muito mais eficientes e extensos. Agora, esses elementos de robustez que nós temos em relação a modelos e a países mais avançados, não significa, no entanto, que no Brasil o supervisor e o regulador não estejam permanentemente atentos aos menores sinais de alerta e não estejam dispostos a agir tempestivamente, como já foi demonstrado recentemente em várias circunstâncias, seja em segmentos específicos do mercado de crédito, ou seja, em instituições específicas do sistema financeiro nacional. Sabemos que zelar pela estabilidade do sistema financeiro nacional é hoje uma tarefa reconhecida dos bancos centrais no mundo para a prevenção de crises, e, obviamente, isso está claramente no mandato do Banco Central do Brasil. Então, vamos, talvez, rapidamente a esses questionamentos. Primeiro, sobre a velocidade de expansão do crédito no Brasil, mais rápida que a do nosso PIB, e que foi responsável pelo crescimento da razão dívida sobre PIB nos últimos anos no Brasil. Eu diria que essa é uma consequência que é esperada da estratégia macrofinanceira adotada pelo Brasil. Nos últimos anos, nós implementamos políticas consistentes que resultaram em estabilidade macroeconômica e financeira, com crescimento, com redistribuição de renda, com redução do desemprego, com aumento da formalidade, etc., etc. E esse quadro permitiu, e ele foi reforçado, por reformas institucionais nos mercados financeiros, por exemplo, a lei de falência, o crédito consignado, etc. E esse conjunto de fatores levou a uma expansão significativa de uma nova classe média e a inclusão financeira justamente de milhões de brasileiros. Ou seja, nós estamos nesse processo precisamente em presença de fatores estruturais de desenvolvimento no Brasil. Transformações sociais, transformações institucionais, que são ilustradas pelo nível de bancarização, que se sobrepõe a componentes cíclicos do desenvolvimento financeiro do país. E em mercados emergentes, por exemplo, como o mercado brasileiro, esses processos de mudança estrutural,
e de rápidas expansão do crédito não necessariamente significam ou resultam em um menor grau de estabilidade financeira. O segundo ponto que tem sido levantado por analistas internacionais é o aumento da inadimplência em certos segmentos do crédito ao consumo. Isso, nós sabemos, correspondeu a uma safra de autorizações no final de 2010, onde a qualidade de originação do crédito foi menos rigorosa, e esse problema foi bem solucionado com medidas prudenciais tempestivas que tiveram pleno sucesso, e nós estamos hoje verificando, na segunda metade de 2012, uma tendência à estabilização e à queda da inadimplência. Um outro ponto é a sustentabilidade do modelo de crescimento com aumento do consumo das famílias, ou seja, a inclusão financeira favorecendo um modelo de financiamento via crédito das famílias mais de baixa renda. Essa sustentabilidade, no nosso entender, ela tem que ser avaliada de uma maneira bem mais abrangente e bem mais dinâmica do que a simples observação pontual de índices de inadimplência ou de comprometimento de renda das famílias, por uma série de razões. Primeiro, nós sabemos que existe hoje, e cada vez mais, um claro direcionamento das nossas políticas públicas voltadas para a expansão da oferta, do investimento e do capital físico e humano no Brasil nos próximos anos. O nosso modelo de crescimento é um modelo equilibrado e ele é inteligentemente focado na utilização não inflacionária da robustez das nossas condições de demanda para justamente endereçar alguns dos nossos desafios em matéria de composição dos nossos fatores de produção, de produtividade e de mobilização de poupança no médio e no longo prazo. Segundo, nós temos que observar que as condições iniciais das razões dívida PIB no Brasil para famílias e empresas são ainda relativamente baixas quando nós as comparamos com os padrões internacionais de países mais avançados, mesmo países mais avançados antes da crise, Reino Unido, Estados Unidos, França. Reino Unido, por exemplo, razão endividamento sobre PIB mais de 200%, no Brasil em torno de 17,7%. Terceiro ponto, o Brasil detém, como eu já disse, um sistema bancário altamente capitalizado, em termos da relação do nível de capital aos ativos ponderados pelo risco, e nós temos sempre mantido um elevado grau de provisionamento do nosso sistema. Uma quarta razão de diferença com os países avançados. A evolução do crédito imobiliário no Brasil, que de fato tem crescido a velocidades maiores, de formas mais acentuadas, sobretudo num processo de catching up com o que não aconteceu no momento onde nós sofríamos pela instabilidade macroeconômica, tem ainda um espaço de expansão bastante considerável. Por exemplo, o nosso crédito à habitação, ele ainda é muito baixo, ele corresponde a cerca de 6% do PIB, quando a gente compara ele aos patamares extremamente mais elevados que esse crédito habitacional sobre PIB tem nos países mais avançados. E nós temos condições de aprovação de crédito no nosso setor imobiliário que são bastante conservadores em termos de indicadores como os loan to values e os debt to income, critérios de aprovação de crédito. Ou seja, o crescimento rápido do crédito imobiliário, por exemplo, no Brasil, com regras prudenciais sólidas, com uma supervisão robusta e que é, no fundo, causado por uma melhora da situação econômica e financeira das famílias, ele não é a mesma coisa que um rápido crescimento do crédito que é explicado simplesmente por uma deterioração dos critérios de seleção e de originação, como aconteceu, por exemplo, no caso
do fenômeno de subprime nos Estados Unidos. Um outro ponto, a relação, então, do nosso sistema financeiro com a crise global. Essa relação está extremamente bem mapeada. O sistema financeiro no Brasil não está, obviamente, isolado da economia mundial, mas, ao contrário de outros países, a exposição da economia brasileira a ativos do exterior, ela corresponde a apenas 20% do PIB. É um nível relativamente baixo, mesmo quando a gente compara isso a outros países emergentes. O setor público brasileiro é credor líquido em moeda estrangeira e ele não depende de investidores estrangeiros para a rolagem da sua dívida. E, além disso, o nosso sistema bancário tem uma exposição muito baixa a riscos externos. Por exemplo, os negócios de bancos estrangeiros operando no Brasil estão focados no mercado brasileiro, enquanto que os bancos nacionais têm limitados empréstimos estrangeiros e empréstimos que da ordem de somente 5 ou 6% dos seus ativos e passivos. Por exemplo, em particular, há um critério de vulnerabilidade que seria a exposição aos chamados PIGs, a Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Essa exposição no caso brasileiro é inferior a 0,3% do total dos créditos. Em suma, quando a gente olha esse conjunto de elementos, nós sabemos que recentemente o país tem sido objeto de uma atenção redobrada por analistas financeiros internacionais e que tem colocado, de certa forma, o nosso processo de aumento da relação crédito sobre PIB e, inclusive, de crescimento do nosso processo de inclusão financeira como um elemento onde haveria, digamos, crescimento de riscos. E eu procurei mostrar que, no fundo, nós sempre estamos atentos a riscos, mas que nós temos um sistema financeiro nacional que é bastante diferenciado, muito mais sólido que os sistemas dos países que precisamente entraram em crise nos anos 2008 e 2009, por conta justamente dos nossos fundamentos, do nosso quadro regulatório, do nosso nível de capital, das nossas provisões, dos colchões de liquidez e dos instrumentos de identificação de riscos e de intervenção. Ou seja, o nosso processo de financial deepening e de inclusão financeira é especialmente reconhecido e bem avaliado entre os países em desenvolvimento do G20, e ele tem essencialmente uma característica estrutural e virtuosa, ou seja, ele está se dando com riscos controlados e com um processo de monitoramento extremamente sólido, onde a importância do nosso processo de inclusão financeira para o crescimento com estabilidade é muito promissora. Bem, então, rapidamente, essa é um pouco a mensagem sobre a maneira como o nosso processo de aprofundamento financeiro e de inclusão financeira, ele se dá com um fortalecimento e um círculo virtuoso que opera no nosso sistema financeiro. Eu vou agora terminar rapidamente com basicamente um panorama bem curto dos painéis que vão se seguir ao longo aí desses nossos 2 dias de trabalho. Nós tivemos aqui já um primeiro painel mostrando os desafios e os potenciais de sistemas de pagamento móveis, que foi conduzido aqui pelo diretor Aldo Mendes. Nós sabemos que o progresso nesse quesito vai depender de um futuro tratamento legal da matéria, como foi comentado pelo presidente Tombini e pelo diretor Aldo. Nós temos aí uma série de painéis que vão tratar do fortalecimento institucional em torno dos vários elementos de desenvolvimento e fortalecimento do sistema cooperativos. Falamos do balancete consolidado, falamos de uma extensão dos critérios de utilização
das exigibilidades de alocação de recursos para o microcrédito no Brasil, para uma melhor definição desse microcrédito no Brasil. E nós vamos ter também uma discussão a partir de quarta-feira aqui nesse hotel, sobre esse balancete consolidado que foi anunciado pelo presidente Tombini, entre representantes do setor cooperativo e técnicos do Banco Central. E, finalmente, vamos ter também uma série de reflexões sobre como estudar melhor as características das demandas por novos serviços financeiros oriundas dessa nossa nova classe média que está se formando no Brasil. E como é necessário entender com muita precisão, inclusive com pesquisas, com utilização de microdados, as características dessas demandas, para melhor construir o tipo de produto que será útil a essa nova classe média, para que ela possa se beneficiar de uma maneira plena do processo de integração financeira. É por isso que teremos um painel onde vamos aí expor uma série de iniciativas, de pesquisas, de dados, para ilustrar como estamos melhorando no conhecimento das características de demanda por produtos financeiros dessa nova classe média. Enfim, conclusão. Eu acho que nós temos evoluído muito positivamente no processo de desenvolvimento financeiro, amparados por um arcabouço regulatório adequado, por progressos na política de oferta de novos serviços, fortalecimento institucional. Eu acho que o andamento de todas essas ações visam a incentivar e a regular e monitorar o processo de inclusão financeira, e isso tudo será apresentado aí nos vários painéis que eu espero as senhoras e os senhores terão a ocasião de acompanhar nos próximos dias, e eu quero contar aqui com o apoio de todos para que nós possamos, digamos, ter debates construtivos ao longo dos próximos dias. Termino aproveitando a oportunidade para agradecer e parabenizar toda a equipe do Banco Central, especialmente do Departamento de Regulação e Normas, pelo esforço das outras áreas envolvidas do Banco Central e dos seus parceiros na organização desse evento. Eu quero aqui agradecer particularmente o Sérgio Odilon, a Elvira e as suas equipes, e também os outros colegas aqui do Banco Central, para proporcionar, eu acho que a todos nós, 2 dias de intensos debates construtivos e interessantes sobre como esse processo vai contribuir para fortalecer ainda mais o desenvolvimento com inclusão social e sustentável do nosso país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, senhor Carlos Alberto dos Santos. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui o diretor Luiz Pereira, e eu disse a ele agora que ele foi extremamente educado, como tem que ser, e polido em relação a certas críticas que nós estamos aí lendo nos jornais. Eu estava na Argentina semana passada e me perguntaram também dos riesgos, que é o sistema financeiro, né, do Brasil, porque está crescendo muito crédito, etc. E a gente sabe que muitas vezes essas críticas, essas dúvidas, vêm das mesmas fontes que foram pegos de surpresas com coisas que estavam acontecendo aí antes de 2008, né? Mas quero cumprimentar aqui a todos presentes, cumprimentar o diretor Aldo Mendes, Elvira, Odilon, todos os parceiros do Banco Central, cumprimentar o Salvino, presidente da Confederação Sicob, todos os cooperativistas presentes em grande número, cumprimentar nosso gerente de Mercado e Serviços Financeiros, SEBRAE Nacional, Paulo Alvim, todos os colegas dirigentes do SEBRAE presentes, cumprimentar também o Ximenes, que está ali, Itaú, Unibanco também, velho parceiro, todos os bancos presentes, públicos e privados, cumprimentar os jornalistas presentes, que também têm um papel
bastante grande aí na difusão das nossas propostas, dos nossos debates. Eu tenho um tempo relativamente curto e trago aqui uma contribuição ao debate que me foi dado aí um tema para que a gente pudesse trazer algumas reflexões sobre o panorama da inclusão financeira no Brasil. Eu trago uma proposta de agenda de 3 itens. O primeiro é um pouco sobre os caminhos que nós temos trilhado, a construção de uma estratégia brasileira. Eu vou acentuar isso e vou explicar por quê. O segundo item é a inclusão financeira, com ponto de interrogação. O que é isso? Como é que isso se dá? Um pouco de teoria, um pouco de prática. E o terceiro item é perspectivas, como é que as coisas podem caminhar nos próximos anos, quais são os cenários mais prováveis. Vamos tentar caminhar. Na verdade, eu não quero fazer alusão a nada com essa foto, ela é engraçada. Um colega disse que o pequeno lá consegue facilmente derrubar o outro, se ele fizer algo que está mais ou menos na mesma altura, né? Mas isso é um pouco a luta nossa cotidiana, de como é que a gente pode mudar as coisas. Tem que acreditar, né? Esse é o lema dos 40 anos do SEBRAE, tem que acreditar. E a fé move montanhas. Eu acho que o Brasil tem dado exemplos de como é que, se acreditando, apostando com perseverança, com profissionalismo, com estratégias corretas, as coisas mudam e mudam para melhor. Eu fui atrás da história e comecei a pesquisar, fui no Google e fui saber como é que começou essa história toda. E eu descobri lá o segundo seminário Banco Central sobre microcrédito, em março de 2003, em Belém do Pará. Vejam que interessante, OIT, GTZ, né? Banco do Povo, organizado pelo Banco Central, SEBRAE, etc. Segundo, e eu não conseguia descobrir qual que era o primeiro. Aí o Dagberto, de Recife, me explicou. Foi lá em Recife, em setembro de 2002. Um pouco antes, foi lá o primeiro seminário sobre microcrédito, seminário do Banco Central sobre microcrédito. E depois houve o seminário em Curitiba, em 2003, em julho de 2003, houve em Goiânia, em junho de 2004, eu não consegui nenhuma tela, nós estivemos em todos eles, mas aí a gente já vai para o seminário sobre microfinanças, em Fortaleza, esse é o segundo. Depois nós temos o seminário sobre microfinanças, já o quarto, pelo terceiro, que foi a algum lugar, em Salvador da Bahia, foi um seminário muito, muito bacana, muito forte. Eu acho que muitos dos presentes sabem do que eu estou falando. E aí nós vamos lá para o quinto seminário Banco Central sobre microfinanças, novamente em Recife, e aqui começa a aparecer FEBRABAN e os sistemas cooperativistas, né? O Unicred, o Sicredi, o Sicob, o Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, aqui a gente já começa a ter também uma mudança interessante, começa a adensar os participantes. Tivemos aqui nesse local, em junho de 2007, sexto seminário Banco Central sobre microfinanças, aqui em Porto Alegre. Eu me lembro de algo curioso, porque estava no hotel aí em frente, e à noite tinha um jogo. O Grêmio jogava lá em Buenos Aires contra o Boca Juniors. Grêmio. E aí, à noite, foi um foguetório danado, eu pensei, puxa, deve estar ganhando lá na Argentina, né? No dia seguinte, no café, eu soube não, que ele perdeu, foi o outro time que soltou fogos, né? Coisa de gaúcho. O meu time foi lá, empatou, depois ganhou em São Paulo e virou campeão da Libertadores, né? Bom, depois nós fomos lá para Minas Gerais, a boa terra de Minas, no 7º Seminário Banco Central, sobre microfinanças, e aí nós chegamos no primeiro Fórum Banco Central sobre inclusão financeira, em Salvador da Bahia, novamente, não é? Em novembro de 2009, aqui com a EFC e a Organização das Cooperativas do Brasil, OCB. Márcio Lopes estava por aqui até agora. OCB e a EFC do Banco Mundial, primeiro fórum sobre inclusão financeira. Depois nós temos o segundo fórum sobre inclusão financeira, que acontece em Brasília em novembro de 2010. Nós temos o terceiro fórum em novembro de 2011 em Brasília, sempre no último trimestre. Nós tivemos em março desse ano, em Brasília, uma reunião de lançamento do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, esse plano de ação que o presidente Tombini falou aqui hoje, também com a participação da embaixadora da ONU para Microfinanças, a princesa máxima dos Países Baixos. E estamos aqui em Porto Alegre em 2002. Quer dizer, uma trajetória bastante longa, e eu
recuperei um pouco dessa história, porque o caminho brasileiro, o debate, as iniciativas, ele inicia-se como microcrédito, aí passa para microfinanças e evolui para inclusão financeira. Isso é extremamente relevante, é o mesmo processo, os atores vão se ampliando, a representatividade vai se ampliando, e o Banco Central, em especial, vai cumprindo um papel cada vez mais de centro articulador, de catalisador de um grande movimento, que eu queria dizer o seguinte: a gente começa com um produto, a gente passa para um segmento do mercado financeiro, das microfinanças, e chega no mercado financeiro, no seu conjunto, e o diretor que me antecedeu, Luiz Pereira, falou muito bem da conjuntura atual e do debate que existe sobre essa expansão forte do sistema financeiro nacional. Produto, segmento, mercado. Eu queria falar sobre isso, indo um pouco para a inclusão financeira. Se tornou aí muito comum nos últimos tempos se falar muito em inclusão social, inclusão produtiva, inclusão financeira. Isso dialoga fortemente com o debate acadêmico, com um debate muito caracterizado pelo conceito de base da pirâmide. Para Prahalad, um grande economista indiano, que infelizmente já faleceu, ele teve uma contribuição muito grande em relação ao que eles chamavam, a publicação que está em português, inclusive, A Riqueza na Base da Pirâmide. A constatação de que a riqueza ela existe em grande quantidade, mas nós temos aí diversas dificuldades na base da pirâmide, entre a população mais pobre, em função dos seus ativos, em função das suas possibilidades de acesso ao mercado, em função também de direito de propriedade, que muitas vezes não está consolidado nesse segmento. Mas inclusão financeira no nosso país tem a ver com isso. A pirâmide da distribuição de renda nacional, de renda no Brasil, ela tornou-se um losango. A rigor, nós não podemos mais falar da pirâmide, da base da pirâmide. Nós temos um forte processo de inclusão. Vejam que em 5, 6 anos há uma mudança significativa a partir da forte inclusão, que passa por inclusão social, transferência de renda, programas sociais, que passa por inclusão produtiva, eu vou falar um pouquinho disso, mostrar alguns números, e passa também por inclusão financeira. Nós temos desde transferência de renda, aumento real do salário mínimo, nós temos crédito, nós temos um processo forte de formalização, e nós temos a emergência da chamada nova classe média, classe C, que passa de 100 milhões de brasileiros, com muito poder de consumo, com um poder de consumo no agregado enorme, que é superior a muitos países desse mundo, e que leva, por exemplo, entre outras coisas, a que a região Nordeste, ela ultrapassa a região Sul em termos de mercado consumidor nos últimos anos. E uma diminuição, naturalmente, das classes D e E, que é uma migração de baixo para cima, e com crescimento também das classes A e B, que dobrou de 26, quer dizer, praticamente dobrou 80% de crescimento para 42 milhões de brasileiros. Então, há um processo virtuoso de crescimento, há um processo virtuoso de crescimento da renda e também da desconcentração no processo de distribuição da renda. Inclusão financeira dialoga, então, com inclusão social, com inclusão produtiva, isso não está dissociado. Vamos ver um pouquinho sobre a teoria, do que nós estamos falando quando falamos de inclusão financeira. Há um artigo seminal de 1981, tem como autores Stiglitz e Weiss, entre outras coisas, levou ao Nobel para Stiglitz, na tradição da nova economia institucional, que trata do racionamento de crédito em mercados com distribuição imperfeita de informações, em mercados sem informações perfeitas. Esse artigo ele é extremamente relevante, a gente sugere a todos que ainda não conheçam que leiam, é disponível, né, em todo lado, e veja aqui também no Google, ele aparece com citações de mais de 9 mil citações acadêmicas e, imediatamente, em 0,66 segundos, 70 mil resultados relacionados com esse título. Então, realmente é seminal e ele dá partida a toda uma vertente de debate acadêmico na economia sobre os processos de racionamento no mercado financeiro, no mercado de crédito especial. Eu vou arriscar aqui rapidamente, fazer um resumo muito sintético do que é que se trata, sobre o risco sempre de, ao resumir fortemente, não expressar a riqueza do debate.
De fato, a grande conhecimento é de que mercado financeiro, mercado de crédito não é mercado de banana, não é mercado de produtos, né? Porque o mecanismo de preço não garante um equilíbrio entre oferta e demanda. O mercado de crédito, ele se encontra em desequilíbrio. O mercado de crédito é racionado. No mercado de crédito, a oferta determina quem vai ter acesso. Ponto. Não se encontra um equilíbrio como seria no mercado de banana, que o preço aumenta o preço de banana, reduz a demanda, diminui o preço, aumenta a demanda e o mercado se encontra em equilíbrio. Isso por dois motivos principais. Nós não temos aí uma distribuição de informações a custo zero, como prevê os modelos tradicionais, os modelos standard, e essa assimetria de informações, a distribuição assimétrica de informações, leva com que a parte menos informada é o lado da oferta, é o agente financeiro, menos informada a respeito do risco, o real risco dessa transação. Isso pode levar à chamada seleção adversa. Seleção adversa, os projetos mais arriscados, os tomadores de crédito com maior risco, eles podem ser atraídos no caso do preço da taxa de juros ser elevada, e aí não funciona como mecanismo de levar ao equilíbrio do mercado. E o segundo é ex post, isso é no processo de contratação, na análise de risco, por isso que informações centrais sempre, após a contratação, o risco moral, o risco do não pagamento. Confirma-se a capacidade de pagamento, a capacidade de endividamento, realiza-se a transação, mas a posteriori pode ser que não se pague. Por isso é central garantias. E garantias responde a uma pergunta muito simples, muito singela, que é quem paga quando o devedor não paga. Garantia é para isso, garantia é um refém, garantia é, se não pagar, outro vai pagar. Isso é uma operação de crédito sempre assim, independente se estamos no ambiente de microfinanças, de inclusão financeira ou não. O crédito solidário nada mais é que o grupo como garantia da operação de cada indivíduo do seu próprio grupo. É o mecanismo ali de pressão social para que o empréstimo seja pago. Então, isso é bastante curto, mas às vezes a gente no Brasil confunde certas coisas e muitas vezes a gente observa que as pessoas, ou há iniciativas de divulgação das linhas de crédito para combater a assimetria de informações. Não é isso. Não é falta de informações. E hoje em dia as linhas de crédito são conhecidas, e, aliás, elas mudam o tempo todo, quer dizer, qualquer coisa que eu divulgo hoje, amanhã vai estar desatualizado. A gente ouve também falar de que os bancos fazem a seleção adversa, eles separam aqueles que eles não querem e tal. Quer dizer, não é bem a compreensão do modelo, a seleção adversa é atrair os maiores riscos, na medida que o mecanismo de preço, a taxa de juros, tem essa possibilidade. Bom, falando em mercado, nós temos que falar de custos. O custo da concessão e o custo do acesso. O custo da produção, entre aspas, e o custo para quem quer comprar. Para quem quer comprar crédito, eu vou rapidamente passar, não entro em detalhes, eu acho que aqui estamos entre os profissionais, mas o agente financeiro, ele faz essa intermediação, ele capta, ele recebe depósito, paga juro por isso, e concede na forma de empréstimos, e o custo da oferta de crédito, decomposto e simplificado em 3 componentes, ele é uma equação que tem a ver com o risco, com o custo do funding e com custos operacionais. Sendo que, enquanto que o risco e o funding do empréstimo é uma variável, um percentual, os custos operacionais são mais homogêneos. É um valor mais ou menos fixo de quanto custa conceder um crédito. E todos nós sabemos que independe do valor do empréstimo, você tem um custo operacional. Se olharmos do lado da demanda, o custo de crédito para o tomador são os juros do empréstimo mais os custos de transação. E, naturalmente, que os juros do empréstimo é a soma dos custos da concessão do crédito, dos impostos e do lucro. E eu tirei impostos e lucros, separei, porque os impostos incidem em todas as operações, independente do agente, exceto cooperativismo de crédito, que aí tem alguns impostos que não incidem, e a margem de lucro é algo também que se realiza no mercado a partir da própria concorrência. Bom, o que a gente pode concluir, e aí muito rápido. Se por hipótese eu digo que a minha captação, o meu funding está a 10%, e que o risco nesse segmento de mercado está a 5%, e o custo operacional para realizar essa operação
é 100 moedas, 100 dinheiro, 100 reais, eu consigo contabilizar isso, calcular em 3 tipos diferentes de empréstimos, de 100, de 1.000 e de 10.000, e eu chego a taxas que vão de 138%, 30%, 19%. Se eu coloco, além dos juros do empréstimo, um custo de transação 50 reais, a burocracia que se fala, o trabalho de se ir, de fazer as várias idas e vindas para conseguir o empréstimo, eu acrescento, então, sendo que o empréstimo de 100 eu vou para 188%, o empréstimo de 1.000, 36%, o empréstimo de 10.000, 19,6%. Esse cálculo é para chegar aqui. Não tem como, é a matemática, e a matemática funciona. Quanto menor o valor do empréstimo, mais caro. Mais caro para quem concede e mais caro para quem acessa. Porque os custos fixos, eles têm que ser diluídos, e porque os custos de transação, que estão também relativamente fixos, ele tem que ser relacionado, tem que estar diluído em relação ao volume. Por isso que o empréstimo de $1 milhão ou de R$1 milhão a um custo X de transação, um custo fixo, é extremamente irrelevante nesse montante do que um empréstimo de R$1.000. Nós temos que falar de escala, nós temos que falar de custos, nós temos que falar de metodologias, nós temos que falar de tecnologias que diminuem consideravelmente esses custos. Para quem concede o empréstimo e para quem acessa o empréstimo, para os dois lados do mercado, para que haja a operação, para que o mercado aconteça. O painel que tivemos anteriormente aqui sobre meios eletrônicos de pagamento é extremamente relevante. Tudo indica que isso aqui vai virar banco, já, vai virar agência bancária, e isso vai na boa direção, isso vai na direção também de melhorar essa situação que não tem como tirar da validade. Não tem como, eu não vou debater, eu não vou discutir isso merece um outro seminário, mas nós temos também um grande debate sobre subsídios e direcionamento de crédito, crédito dirigido, crédito direcionado. O debate é polêmico, é controverso, não vamos fazê-lo aqui, a literatura é imensa sobre isso, se ele é necessário, se ele é desejável, se ele é imprescindível, se ele é errado, se ele é pecado, se ele leva a falhas de mercado ainda maiores, etc, etc. Mas isso está presente e a experiência brasileira tem bastante exemplo em relação a isso. Finalmente, e encerrando, a gente visualiza, coloca um pequeno esquema para tentar visualizar toda essa discussão, inclusive em relação à inclusão financeira. Se nós imaginamos que o mercado de crédito, ele contempla todo o sistema financeiro nacional como lado da oferta, e ele contempla todos os demandantes potenciais como lado da demanda, e aqui eu estou falando de crédito produtivo, então todas as atividades produtivas de um lado ou de outro, eu desenho esse mercado como uma boca de jacaré aberta. Eu tenho um setor de mercado que há a contratação, um setor de mercado que as coisas acontecem, e nesse setor de mercado há que se reduzir os custos elevados. As recentes medidas aí de aumento da concorrência no mercado financeiro brasileiro são extremamente bem-vindas. É uma política extremamente inteligente, porque aponta para uma solução de mercado em bases duradouras, sustentáveis, não se trata de uma imposição a partir de alguma medida e tal que não sustenta. Redução de custos. As partes contratantes têm que negociar e têm que reduzir custos, naturalmente, para os dois lados, mas em especial para que diminua o custo de capital. O interessante é na boca do jacaré, onde está bastante aberta, significa onde a distância grande entre oferta e demanda. O mercado não existe, ele não contrata, por problemas de informações, de garantias, pelos volumes extremamente pequenos demandados, pelos custos que inviabilizam a operação. Aqui nós estamos falando de microfinanças, e nós temos uma posição intermediária, que é a boca do jacaré se fechando, por isso que a participação crédito PIB se elevando facilita, porque vai fechando a boca do jacaré, que são o tema das garantias. Aqui nós temos algo importante, algo que precisamos avançar. As informações aqui, elas são de melhores qualidades do que na ponta, mas aqui nós temos o tema das garantias, e eu diria, grosso modo, que tudo aquilo que não contrata, tudo aquilo que há uma distância entre oferta e demanda, mas o mercado potencial existe, nós estamos falando de inclusão financeira.
Essa boca nunca vai fechar, nós nunca teremos um mercado pleno, mas ela está muito aberta e já esteve muito pior. Isso pode, com alguns mecanismos, nós podemos avançar. Bom, finalmente, em relação às perspectivas, crescimento, variação do PIB, da conjuntura, bastante conhecido, o gráfico, o mundo, economias avançadas, economias emergentes, novamente estamos vendo a redução das taxas todas de crescimento. Isso aqui remete para aquele debate de 2008, 2009, se o retomada seria em V, se seria em L, se seria em W. Parece que o W está se confirmando. Perspectivas em relação, por exemplo, 2022, cenários a partir de hoje, os próximos 10 anos, a gente tem um forte incremento no surgimento de empresas nesse país. O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, um pouco menos. Nós temos aí, se imaginarmos 10% da população à frente de negócios, 20 milhões de brasileiros à frente de negócios. É um número nada absurdo e a gente vai caminhando nessa direção a partir das possibilidades que se abriu com o Simples Nacional, com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, com a melhoria do ambiente macroeconômico, com os processos de crescimento da renda que favorecem ter um forte viés para o consumo das famílias, para o setor de comércio, de serviços, para os pequenos negócios, para o pequeno negócio de proximidade, e a figura jurídica que surge em 2009, a partir de 1º de julho de 2009, do empreendedor individual. É fundamental na medida que criou-se uma figura jurídica que possibilita a formalização em larga escala, a um custo muito baixo, sem nenhuma complicação, sem nenhuma dificuldade, de milhões de informais. Se falarmos de microfinanças, se falarmos de educação financeira, se falarmos de capacitação para a gestão financeira, nós estamos falando muito desse público, que pesquisas do início da década passada apontavam com cerca de 9, 10 milhões de brasileiros à frente de negócios informais. Nós tivemos, desde a década perdida de 80, entrando nos 90, até aqui o meio da década dessa última década, um processo crescente de aumento da informalidade do nosso país. Um processo que se autoalimentava, um processo que ia debilitando todo o tecido econômico. Porque não tenhamos dúvida, aquele que na ponta está vendendo sem nota fiscal, ele comprou sem nota fiscal. E ele não tem nota fiscal, mas quem vendeu a mercadoria para ele tem. E esse processo é deletério para a economia, para os contratos, para o ambiente de negócios, e com a Lei Complementar 128, se criou uma possibilidade simples, fácil, em poucos minutos, na internet, sem papel, sem carimbo, sem dinheiro, sem nada, você cria um CNPJ, no caso de faturamento de até 60 mil anos, R$5.000 mês, pode ter um empregado, CNPJ, e custa aí cerca de R$36 mês, com INSS e com todas as facilidades aí da pessoa jurídica. E esses são os números. A gente começa num primeiro momento com 60 mil formalizações e hoje já estamos indo em direção a 3 milhões de brasileiros formalizados. Em 3 anos. Não existe na literatura, não existe experiência no mundo de tão rápido e tão massivo o processo de inclusão produtiva, processo de formalização. Isso é extremamente relevante, entre outras coisas, porque aqui eu tenho uma informação fundamental no processo de análise de risco na concessão de crédito. Eu tenho informação do empreendedor de que o negócio dele é perene, de que ele está apostando no futuro, de que ele quer melhorar. Então, eu digo de forma muito enfática, quem opera com microfinanças, para todo novo cliente que aparecer, tem que perguntar se já se formalizou ou não. E se não se formalizou, colocar o desafio da formalização antes do crédito. Porque se ele não estiver disposto a se formalizar a um custo de R$36, R$32 por mês, ele está dando um sinal que deve ser muito considerado na hora da concessão do crédito. Eles estão espalhados em todas as regiões, aqui na região sudeste mais de 1 milhão, no centro-oeste 200 mil, no nordeste 500 mil, no norte 150 e por aí vai, e estão muito presentes, são mais de 400 categorias, 400 possibilidades, mas aqui o top 10 já leva quase 40% e naturalmente é comércio varejista de artigo e vestuário, 10%, cabeleireiros, lanchonetes, obra de alvenaria, mini mercados, etc. Nós estamos falando muito do segmento
de microfinanças, dos micronegócios, da base da pirâmide empresarial e, finalmente, pesquisa que realizamos. 2 dados extremamente relevantes. A idade, muito jovens, né? Quase 2/3 aí até 40 anos, até 39 anos. E vejam só, tempo na informalidade, 71% eram informais há mais de 5 anos. Significa, era uma atividade regular, uma atividade recorrente, uma atividade econômica não regularizada. 71%. Tem um histórico, já tem um histórico que pode ser apreciado na análise de risco. E, principalmente, após a formalização, o faturamento aumenta em 55%, e o investimento também em 54%. Há um grande avanço, há um grande estímulo para investir no seu negócio, mas aí nós vamos perguntar se procurou empréstimo na pessoa jurídica. E os números são interessantes e preocupantes. 90% não procurou, 10% procurou, 5,52% encontrou, 48% não encontrou. Então, 10% do universo foi atrás de crédito, metade conseguiu, metade não. Onde é que eles foram procurar? Eles foram procurar nos bancos públicos, 68%. Depois foram nos bancos privados, 27%. Depois foram nas cooperativas de crédito, 4%. Depois foram em outros, etc., 3%. E terceiro setor, os CIPs, ONGs, 2%. A próxima tela vai mostrar onde é que eles conseguiram empréstimo, né? E aí eu vou encerrando. Olha lá onde é que eles conseguiram empréstimos. Na banca pública, 68% foram atrás, inclusive em função de publicidades, campanha de marketing, meio a meio. Metade conseguiu, metade não. E nós temos pesquisas que demonstram que até hoje eles estão conseguindo empréstimo nos bancos através da pessoa física. Estão se endividando no cheque especial. Estão utilizando o cartão de crédito para financiar o seu giro. Na banca privada, 62% conseguiu, 38% não, 2/3, 1/3. Nas cooperativas de crédito, olha que bacana, 79% conseguiu, 21% não. Só que 4% foram atrás das cooperativas. E dos que foram atrás das cooperativas, 80% conseguiram. Naturalmente, porque já eram cooperativistas. Em particular e outros, 2/3, 1/3. E nas ONGs terceiro setor, quase 90% conseguiram empréstimo, 11% não. Mas 2% dos que procuraram. Então, nós temos aqui uma boa e uma má notícia. Nós temos aqui alguns agentes que demonstram bastante vocação, bastante proximidade com essa clientela, não é? Mas que são muito pouco presentes no mercado, e uma vez que são acionados, consegue avançar. A banca pública pode avançar bastante, a banca privada também, né? E o cooperativismo de crédito, nesse processo grande de crescimento, né, Márcio? Tem uma possibilidade enorme de crescer e tal. Terceiro setor, fundamental, a grande êxito do Banco do Nordeste foi ter pego o melhor dos mundos, foi ter pego a flexibilidade através de uma OCIP, do Crédito Amigo, com o profissionalismo, com a escala de um banco espalhado com grande capilaridade no Nordeste. Isso explica muito do sucesso do Crédito Amigo, do Agroamigo, mas eu creio que o terceiro setor pode também, como prospecção, como demonstração de possibilidades de tecnologias mais adequadas para o segmento, mostrar caminhos que eles não conseguem por falta de funding, por falta de escala, muitas vezes por falta de profissionalismo, mas que a banca comercial pode aprender muito aí. Nós temos bastante experiência a respeito disso. Bom, terminando, recomendaria a formalização? 94% recomenda. É um sucesso tremendo, funciona, se ganha mais dinheiro, inclusive se acessa ao crédito, aqueles que vão atrás de crédito e procuram agentes mais focalizados. Garantias de crédito, rapidamente, nós crescemos enormemente nos fundos garantidores a partir de 2009, tínhamos até aquela ocasião o fundo garantidor do Sistema Sebrae, o FAMP, aí com operações de 3,7 bilhões em garantias vivas, surge o FGO, operado pelo Banco do Brasil, FGI BNDES, o FUNPROGER mais antigo, e nós temos aí alguma coisa como 1,6 milhões de operações com garantias,
de fundos de avais, 25 bilhões de financiamento e 19 bilhões de garantias hoje em carteira. É um número considerável. Nós estamos falando de crédito produtivo, nós estamos falando de pessoa jurídica PJ. Esses grandes fundos que garantem carteiras, têm avançado bastante no nosso país, e nós temos também instrumentos de garantias de caráter mutualista, funcionam como uma cooperativa, se espalhando pelo Brasil, Sociedade de Garantias de Crédito, 9 em operação, outras surgindo aí pela região sul, sudeste, avançando pelo nordeste. E temos também um grande esforço junto ao cooperativismo de crédito em relação às cooperativas de empresários. São relativamente recentes, estamos numa parceria com 138 cooperativas, que é cerca de 10% das cooperativas, mas representam quase 20% do crédito, então elas são bastante robustas, do Cicobi, Sicredi, Unicred, Confessol, Secred, e a meta é extremamente ambiciosa, no período de 3 anos, irmos aí a 2,5 bilhões de reais em crédito e aumentar o número de associados de 135 mil para 537 mil, possibilitando aí aquilo que o presidente Tombini já falou. 6 milhões de associados no cooperativismo de crédito brasileiro, cresceu 39% esse ano, cresceu 700% em 10 anos. A gente fala isso no exterior, o pessoal acha que é mentira ou traduzir errado, mas é verdade. Cresceu 39% esse ano. Imagina os analistas que dizem que tem um problema de risco de crédito no Brasil quando souberem isso, né? Vão dizer que as cooperativas vão quebrar tudo o ano que vem. Não vão quebrar, né? Bom, perspectivas, finalmente, inclusão financeira. São mais perguntas do que respostas. Eu acho que a gente tem uma agenda enorme sobre as possibilidades de avançar. Tudo indica que PJ de pequeno porte e crédito imobiliário são a bola da vez, a expansão do sistema financeiro vai se dar por aí, isso é uma excelente notícia. O crédito imobiliário é um crédito muito consistente, é um crédito que o próprio bem financiado é a garantia de longo prazo, isso estende todo o processo de captação, de concessão, mas PJ de pequeno porte que tem crescido muito no nosso país. Os meios eletrônicos de pagamento e tecnologia de informação e comunicação é autoexplicativo, já foi bastante mostrado aqui. O aumento da concorrência no sistema financeiro nacional amplia, possibilita, estimula a inclusão financeira? Eu creio que sim. A resposta é sim, porque na concorrência vai se aumentar, vai se tentar recuperar a queda nas margens a partir da ampliação da carteira, e a ampliação da carteira é fundamentalmente pessoa jurídica, crédito imobiliário, etc., na medida que crédito para o consumo, assalariados, o mercado já está bastante servido. Cadastro positivo, qual é o impacto do cadastro positivo nesse contexto? É fenomenal, e aqui nós temos algo muito importante. A portabilidade do cadastro, a mudança de agente financeiro, ainda que possível, ela vem acompanhado de custos extremamente elevados. Muito difícil pessoa física mudar de banco. Agora, a pessoa jurídica tradicionalmente trabalha com vários agentes, 2, 3, é muito comum, com a cooperativa de crédito, com o banco público, com o banco privado. E a troca de fornecedores, entre aspas, se dá de uma forma muito simples, porque já tem o relacionamento. O refinanciamento de uma dívida já existente com taxas inferiores está acontecendo em larga escala. Então, um grande aumento da concorrência no sistema financeiro, no sistema bancário, em função da forte pressão por redução das taxas de juros, capitaneada e impulsionada pelos bancos públicos. O know-how do terceiro setor pode e deve ser utilizado, sim, pelos bancos comerciais. O cooperativismo de crédito, o market share de 2 dígitos no horizonte, eu creio que sim, não vai ser tão rápido como gostaríamos, mas eu acho que está no horizonte. Temos que avançar na regulamentação do Sistema Nacional de Garantias, muitos outros pontos, mas tem uma coisa que a gente não tem dúvida, e aí os esforços todos do Banco Central vêm em boa hora. Eu acho que educação para a pessoa física, educação financeira, capacitação e gestão financeira para a pessoa jurídica serão cada vez mais importantes. Cada vez mais importantes. Eu acho que é os dois lados do mercado, e aqui a gente tem possibilidade enorme de avançar. Crédito é dívida, crédito não é direito humano ou coisa do tipo, como a gente ouve falar por aí. Crédito é uma operação comercial que pode ser ou pode não ser boa, isso depende da gestão financeira, isso depende dos controles financeiros de cada um, e isso cada vez mais atual. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Queria agradecer o Carlos Alberto dos Santos. Nós estamos aqui premidos pelo tempo, infelizmente não vamos ter a oportunidade de prosseguir um debate sobre esses temas com audiência, vamos passar para a próxima sessão,
mas eu queria só que se tirasse desse painel o fato de nós termos tido um progresso em matéria de inclusão financeira com acesso a serviços financeiros, seja por famílias, por microempreendedores, por pessoas físicas e pessoas jurídicas, que tem se dado um processo sustentável, um processo seguro, um processo onde o nosso desenvolvimento financeiro, o nosso aprofundamento financeiro tem se dado dentro de um sistema financeiro extremamente robusto, diferente da maneira como operou, digamos, o sistema financeiro de alguns outros países, com nós, no nosso caso, um grau de capital elevado, um grau de provisionamento elevado, um grau de supervisão extremamente intrusivo, com a capacidade, digamos, de identificar riscos, de prevenir e, sobretudo, de conduzir, junto com outras políticas de apoio, como faz o SEBRAE, políticas de educação financeira, que permitem o círculo virtuoso de aprofundamento do nosso desenvolvimento financeiro, de inclusão financeira de camadas mais desfavorecidas, tudo isso contribuindo para o aprimoramento e a aceleração do crescimento sustentável no nosso Brasil. É um pouco esse o resumo, um pouco das mensagens que foram passadas aqui nesse painel e que complementam um pouco todos os painéis que vão agora prosseguir ao longo desses 2 próximos dias em matéria de inovação e em matéria de desenvolvimento de alguns segmentos do mercado, como o mercado cooperativo, como as garantias, o Fundo Garantidor de Cooperativas e também a investigação de novas tendências de demanda em matéria de demanda por novos serviços financeiros. Agradeço a todos e passamos agora à próxima sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Abazu Pereira da Silva, diretor de regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, e ao senhor Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Lembro que em seguidinha teremos o lançamento da moeda comemorativa alusiva ao Ano Internacional das Cooperativas.